Hello guys, como vocês estão? I'm a teacher Paula Fabrício, sou professora de inglês aqui no Minha Escola na TV. E essa aula de hoje, pessoal, é para você, o nosso aluno do 9º ano. A aula de hoje é a aula de número 9. Então, vamos relembrar o que estudamos na aula passada, na aula de número 8. Nós estamos no capítulo 3, English, a Legacy of Colonization. Inglês, um legado da colonização. Mostrei para vocês que o Império Britânico, um dos maiores impérios do mundo, ele dominou, pessoal, muitos lugares no nosso globo. Por isso, como consequência dessa colonização, levou o inglês para muitos países mundo afora, certinho? Mas lembrando, aconteceram muitas resistências. Então, por exemplo, na Nova Zelândia, quando o inglês chegou lá, os ingleses, os britânicos, com seu idioma, sua cultura, existiam os povos maoris naquele lugar. Eles já tinham um idioma, um jeito de viver. Então aconteceram aí muitas brigas, guerras, resistência mesmo para aceitar esse novo idioma, esse novo jeito de ser, certinho? Trabalhamos também as conjunções que indicam contradição, mas, porém, todavia, no entanto. Como é que eu diria elas em inglês? But, however, on the other hand, and though. Trabalhamos essas quatro conjunções que indicam contradição, certinho? Vamos relembrar cada uma delas aplicando em uma sentença. Na letra A, his rope was thin, but it was strong. His rope was thin, but it was strong. A corda dele era muito fina, mas era forte. Então esse but está indicando uma contradição. Ele é muito usado de maneira informal no nosso dia a dia, certinho? O however, nós vamos já ver essa sentença, ele é usado também como se fosse o mais, porém, todavia, no entanto, mas ele exige uma certa formalidade, certinho? Então, na letra B, we all tried our best, however, we lost the game. We all tried our best, however, we lost the game. Nós tentamos o nosso melhor. No entanto, todavia, nós perdemos o jogo. Então, however, ele indica essa formalidade e olha como ele está sendo colocado aqui, iniciando uma sentença, tá bom? Na letra C, my husband likes classical musical. I, on the other hand, like all kinds. Again, my husband likes classical musical. I, on the other hand, like all kinds. Então, meu esposo, meu marido, gosta de música clássica. Eu, por outro lado, gosto de tudo. Então, esse on the other hand, ele vai indicar uma ideia contraditória, oposta ao que foi dito aí antes, digamos assim. Então, o marido dela gosta de música clássica, ela gosta de tudo. Então, on the other hand é considerada uma conjunção de contradição. Na letra D, though people say it's dangerous, I think it's an amazing country. Though people say it's dangerous, I think it's an amazing country. Apesar das pessoas falarem que é perigoso, eu acho que é um país maravilhoso. Então esse though, apesar de, embora, indicando também uma contradição, certinho? Então repita comigo, but, however, on the other hand, though. Muito bem. No nosso warm-up, nosso aquecimento de hoje, pessoal, eu gostaria exatamente de mostrar essa imagem. Está no livro de vocês, na página inicial do capítulo 3. Observe essa imagem. O que vocês conseguem ver? É uma foto antiga? É uma foto atual? O que vocês acham? Uma foto antiga, muito bem. Pessoal, vocês acham que é aqui no Brasil ou não? Estão olhando aí as placas? Não, pessoal, não é no Brasil, estão as placas todas em inglês. Observe que existem muitas mulheres, muitas pessoas. Aqui é uma manifestação que aconteceu em 1980, lá na Nova Zelândia. Essa manifestação, professora, é relativa a quê? Estão brigando por quê? Eles estão brigando, pessoal, para manter o Maori, que é a língua lá da Nova Zelândia, viva. Como eu falei para vocês no início da aula, os ingleses colonizaram a Nova Zelândia, levaram o jeito de ser, o jeito de falar, o inglês para a Nova Zelândia. Mas quando eles chegaram lá,
aconteceram resistências, não é? Então o povo maori já falava maori, tinha o seu jeito de ser, jeito de falar, jeito de ver o mundo. Então houve aí também um choque cultural. E o que eles estão aqui, esses manifestantes estão brigando, lutando por quê? Olha só, aqui existe a Maori Language Week, é uma semana do idioma maori, certinho? Eles queriam que o maori se tornasse também o idioma oficial, assim como o inglês era, tá bom? E eles conseguiram, tá certo? 7 anos depois, o maori, junto com o inglês, se tornou a língua oficial da Nova Zelândia. Então, lá nesse país, New Zealand, eles falam 2 idiomas principais. O inglês, porque é a língua do colonizador, e o maori. Bacana, não é? Então, os manifestantes eles ganharam essa situação. E ficaram os 2 idiomas sendo falados de maneira oficiais no país, na New Zealand, certinho? Então essa marcha foi em Wellington, no dia 1º de agosto de 1980, e eles queriam status igual, tanto para o maori como para o English, tá certinho? Legal, não é? Informação, conhecimento relativo ao inglês. Mas hoje, professor, o que vamos estudar? Nós vamos continuar no nosso capítulo 3 e vamos trabalhar English, a Legacy of Colonization. Trabalhar conteúdos relativos à língua inglesa em si. Então, os objetivos são, vocês vão conhecer termos relacionados ao inglês, à língua inglesa, como, por exemplo, língua oficial, official language. O que seria a língua oficial de um país? Lá na Nova Zelândia, eles têm 2, que são o inglês e o maori. Aqui no Brasil, qual é o idioma oficial? O que seria esse official language? É o que vamos ver nessa aula de hoje. Vocês vão identificar informações detalhadas de um infográfico. O que seria um infográfico? A gente vai olhar nessa aula de hoje, tá bom? Todas essas situações relativas a conteúdos da língua inglesa, a língua em si. Então vamos lá ao nosso vocabulário. Accent. Accent. O que seria accent? Conforme o dicionário OAIS, é sotaque, significa sotaque. É a pronúncia característica de um país, de uma região, de um indivíduo. Por exemplo, existe um holandês, ele chegou aqui no Brasil, aprendeu português, ele fala muito bem o português, mas ele tem um sotaque holandês. Então assim, ele fala português corretamente, conhece as estruturas gramaticais, os verbos ele fala bem. Só que a gente percebe um accent, um sotaque. Então, o sotaque, pessoal, é essa pronúncia que ele fez, característica do país dele, da Holanda. Mas isso, não, a gente consegue compreender o que ele está falando, sem nenhum problema. Mas a gente também percebe o accent, o sotaque dele, que faz parte da sua identidade. Não existe sotaques bonitos, feios. Existem sotaques. Nenhum sotaque é melhor do que o outro, tá, pessoal? Próximo vocabulário aqui, próxima palavra, dialect. Dialeto. O que seria o dialeto? Pessoal, o dialeto é algo bem maior do que o accent. O dialeto, ele se refere às variações de pronúncia, vocabulário e gramática pertencentes a uma determinada língua. Então, por exemplo, existe o dialeto do carioca. Por a expressão tô bolado significa que estou preocupado. Então aí não só mudou o vocabulário, pode ter mudado também o jeito de falar. Então o dialeto ele se diferencia do accent porque ele é algo maior. Ele abrange as variações de pronúncia, vocabulário, gramática. O accent é só na questão mais aí da pronúncia, certinho? Os dialects, existem vários aqui no Brasil, mineiro, carioca e por aí vai. Língua franca. Língua franca. O que seria língua franca? O que seria essa expressão relativa aí a idioma? Língua franca. É a língua que um grupo multilingüe de seres humanos intencionalmente adota ou desenvolve para que todos consigam sistematicamente comunicar-se uns com os outros. Por exemplo, na Índia, existem vários dialetos, vários idiomas. Professora, como é que eles se comunicam? Cada um se comunica no seu e dá certo? Não, pessoal. Eles elencaram a língua inglesa como língua franca para o comércio, por exemplo. Então, quando eles vão se comunicar no comércio, com os turistas, por exemplo, eles usam a língua inglesa. Então, a língua inglesa, English, é considerada na Índia como língua franca. É uma língua para se comunicar, tá certo? É a língua de contato, que a gente também pode dizer assim. First language.
First é primeiro. First language é o primeiro idioma. É a nossa mother tongue, nossa língua mãe. É o primeiro idioma aprendido por um indivíduo. Ela também é chamada de idioma materno, língua nativa ou primeira língua. Por exemplo, é aquele idioma que ao nascer você tem contato. No caso aqui no Brasil, quando a gente está nascendo lá da nossa mãe, qual o primeiro idioma que a gente tem contato? É o português. As pessoas falam português. Então aqui é a nossa first language, nossa mother tongue, nosso idioma, nossa língua mãe. Certinho? Mais uma expressão, official language, língua oficial. É o idioma definido por lei para ser emprego no domínio público. Por exemplo, a Constituição Brasileira, ela é utilizada lá o português, então é nosso idioma oficial. Então, a official language é utilizada nas cortes, nos documentos oficiais do país. Então, aqui no Brasil, o português tanto é a nossa official language, como a nossa first language, nosso primeiro idioma, nossa língua oficial, certinho? Então, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui, a língua portuguesa, o português, é a língua oficial do Brasil, assim como o francês é a língua oficial da França. Então, se você pegar um documento oficial do país, da França, vai estar todo em francês. Logo, é a official language daquele país, certinho? Eu toquei nesse assunto, pessoal, exatamente por conta dessa questão que tem no livro de vocês, na page 52, na página 52. Eu trabalhei essa questão com alguns alunos meus, eles tiveram uma certa dificuldade. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz exatamente o que eu fiz agora com vocês. Eu expliquei cada termo em português, aí depois eu coloquei em inglês a questão para a gente identificar. Então, o que vocês vão fazer agora, nesse momento? Cada palavrinha dessa, da letra A, B, C, D e E, tem a sua descrição aqui ao lado. Então, vocês vão correlacionar. A número 1 está falando sobre o quê? É a accent, dialect, língua franca, first language ou official language. Essa descrição você tentou ler ali em português, em inglês, traduziu, usou a sua metodologia. Ele está falando de quê? De sotaque? Então, a gente vai fazer o seguinte. Por uma palavra-chave, nós vamos acertar sim essa questão. Por exemplo, na número 1, vamos lá analisar. Ele está falando de quê? Vou pegar aqui o laser, a canetinha. Variety of a language. Essa palavra, pessoal, é uma cognata. Variedade de idioma, de língua. O que é variedade? A gente falou sobre o que aqui? Qual o termo que se refere à variedade? É o dialect. O dialect, que é o dialeto, se refere a essa variedade de linguística de um lugar, tá certo? Falado em uma parte do país, which is different in some words, grammar and or pronunciation. Então, o dialeto se refere a essa diferença de palavras, às vezes na gramática, na pronúncia, tá bom? Então, por uma palavra-chave, eu identifiquei o que estão falando aqui, que é o dialeto, certinho? Então, a letra B, o número 1 se refere à letra B. Vou anotando aí no caderno de vocês. Second, a segunda. Olha uma palavra-chave que a gente... Nossa, entregou a resposta. Adivinha? A palavra government, governo. Qual desses vocábulos se refere à língua e governo? Official business, né? Negócios oficiais. Também é chamada de national language, língua nacional. O que seria? É o nosso official language, letra E. Só pela essa palavra official deu para identificar aqui, correlacionar e acertarmos essa questão. Já eu coloco para vocês o resumo, tá bom? Na terceira, a particular way of speaking, um jeito particular de falar, de pronunciar uma palavra, é o accent, é o sotaque. A natural language that is used for communication between different groups of people that speak a different first language. Então, a quarta questão é sobre língua franca. Por quê? É o idioma
usado para se comunicar entre grupos diferentes. Lembra da Índia? Lá existem vários grupos diferentes. Quando eles vão se comunicar, eles vão usar a língua franca daquele país, que é o inglês, muitas vezes, tá bom? No caso do turismo, dos negócios. Então, a quarta, ele está falando sobre a letra C, língua franca. A palavra mother tongue, língua mãe, entregou a resposta das 5, que é first language. A first language é aquele idioma que a gente tem o primeiro contato. No caso aqui é o português. Our first language, our mother tongue is Portuguese, é o português. Então, resumindo a nossa história, ficou assim a sequência: dialect, variedade de idiomas, variedade linguística. Language used in government, a língua usada no governo, é a official language. A terceira, jeito particular de falar, de pronunciar, accent, sotaque. Língua usada para se comunicar, grupos diferentes se comunicando, é a língua franca, letra C. E a letra D, a nossa mother tongue, que em inglês refere a first language, primeiro idioma, tá bom? Então, muitas vezes você pega uma questão dessa, você tem muita dificuldade, mas por uma palavra-chave da descrição, você relaciona ao que ele está indicando, ao que ele está falando, certinho? Vamos continuar. Infográfico. Pessoal, existe um infográfico nesse capítulo de vocês que fala exatamente sobre língua inglesa, sobre essa influência do inglês no mundo, tá bom? O infográfico, ele é um conteúdo explicativo que une informações verbais e visuais, transmitindo dados e conceitos de forma fácil. Isso garante o entendimento do leitor, mesmo em temas bem complexos. Infografias costumam conter textos, ilustrações, gráficos, sons, ícones e outros tipos de mídia em sua produção. Então, os infográficos são esses, olha só esse conteúdo visual, não é? A gente consegue compreender muito, por exemplo, Covid-19, novo coronavírus. Aqui é um infográfico, é um conteúdo cheio de informações verbais, palavras, e não verbais, no caso visuais, como os desenhos. Aqui tem falando sobre tecnologia, é uma forma bem resumida de entender um conteúdo, tá bom? Eu trouxe para vocês o infográfico da página 53. Esse infográfico, esse desenho, está aí no livro de vocês. Primeira pergunta que eu tenho para fazer: fala sobre o que esse infográfico? Qual é o conteúdo? Professora, que continente é esse, pessoal? Olha o desenho. Aqui, esse infográfico se refere ao continente africano. Olha só o mapa. Vocês sabiam que a África ela foi colonizada por vários povos, franceses, ingleses, consequentemente levou o idioma para lá, tá certo? Então, o que seriam esses números? 250, 115, 150? Pessoal, são a quantidade de pessoas que falam esse idioma. Então, 150 milhões, né? 200. Aqui existem vários idiomas que são falados na África, tá bom? Aqui são só os principais, o que são mais espalhados na África inteira, certinho? Então, pessoal, aqui nesse infográfico, esse number 6 se refere a quê? Quantos lados tem esse desenho? 1, 2, 3, 4. 6, tem 6 lados, não é isso? Olha aqui o nome África, continente africano, language, idiomas. Então aqui, pessoal, são os idiomas que mais são falados na África. Existem outros mais, obviamente, em grande, em menor ou maior número, tá bom? Vamos à nossa questão. A gente não vai ficar detalhando muito esse infográfico, eu quero logo ir para a questão que eu separei para vocês. E a gente vai tentar responder juntos. Então, por exemplo, aqui, o infográfico, letra A, ele mostra 6 ou 12 languages. 12, 12 ou 6. Volta lá no infográfico. Pessoal, esse infográfico mostra quantos idiomas mais falados? 6. Muito bem. Olha, a teacher nem precisou traduzir muita coisa não, tá? Então aqui é 6 language that large quantities of people speak. Então são 6 idiomas que as pessoas falam em large, grande quantidade, tá certo? E isso de acordo com o infográfico. Na letra B, ele mostra 6 ou 12 language that very few people speak. Ele vai mostrar quantos idiomas que não são tão falados assim. 6 ou 12. Aqui, pessoal, também é 6.
Professora, mas como é que a senhora sabe? Aqui dentro é porque a imagem está um pouco pequena, mas no livro você está bem maior. Tem também outros idiomas africanos que são falados e são 6, mas em few quantities, em pouca quantidade em relação a esses de cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho? Então, very few people speak. Poucas pessoas falam esses idiomas, são 6 também, tá bom? The most spoken language in Africa is. The most spoken language, o idioma mais falado. Volta para o infográfico. Observe a quantidade. O árabe, 200. Hausa, 50. Qual é o desses aqui que é mais falado? Será que é o inglês, 150? Não, pessoal. É o Arabic. É o árabe. Então, aqui seria o Arabic, certinho? The least spoken language in Africa. O menos. The most é o mais falado. The least é o menos falado. Qual seria? Ops, já eu resumo para vocês aqui a nossa resposta. O menos falado está aqui nesse espaço de dentro, tá certo? O espaço de fora são os mais falados. Então, aqui 253 é o Nulu, em South Africa, na África do Sul. Eu até assisti um vídeo sobre esse idioma muito interessante, como as pessoas falam. Então, ele é o menos falado. Resumindo a nossa história, ficou assim a nossa resposta, tá certo? Vocês observaram que eu fui no infográfico várias vezes. Vocês podem ir, tanto que vocês puderem ir, importante que compreendam, identifiquem o que ele está falando e encontrem a resposta correta, certinho? Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou deixar uma dica de vídeo, How do you protect a language? Está no livro de vocês essa dica, falando sobre como proteger o nosso idioma, a nossa língua. E, no caso, eu vou falar do povo Maori, que é o povo lá da Nova Zelândia, tá bom? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. See you! Bom dia, meus caros alunos e caras alunas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós iremos dar continuidade àquela viagem que nós estávamos fazendo por alguns países. E hoje, em especial, a gente vai conhecer alguns aspectos bem peculiares da Rússia. Já ouviram falar desse país? É um país que fica bem distante da gente e hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai estar conhecendo um pouco mais sobre ele. Essa aula, ela foi pensada e planejada para você, meu aluno no 9º ano, como também para o meu aluno da educação de jovens e adultos. Então, fiquem a postos, peguem o material que com certeza a gente vai conhecer muita coisa nessa aula de hoje. Então, inicialmente, a gente vai conversar um pouco sobre a caracterização geográfica da Rússia. Onde é que ela está localizada? A gente vai conhecer um pouco da história desse país, desde quando ela era um império até a implantação da URSS, que a gente também vai conhecer um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje. E por fim, vamos conhecer também sobre a sua expansão territorial e sobre o seu desenvolvimento econômico. Então, vocês já perceberam que tem muito assunto aí pela frente, não é mesmo? Então, vamos lá com a gente que eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa. Então, a gente vai começar, como eu sempre trago, conceituando o país. Como é um país, a gente vai localizar onde é que fica situado. Então, a gente vai começar pelo país Rússia. Antes que eu traga um pouco do conteúdo, eu trouxe aqui uma imagem. Essa imagem, gente, ficou muito conhecida no ano de 2018, No ano de 2018, um grande campeonato mundial de futebol, a Copa, ela aconteceu lá na Rússia. E aí, essa imagem, desse monumento ficou muito conhecida mundialmente. Certo? É como se fosse um cartão postal da Rússia. A Rússia, gente, ela é oficialmente conhecida, o seu nome oficial, Federação
russa. É um país, gente, que está localizado bem ao norte da Eurásia. O próprio nome Eurásia é como se dá aquela denominação da Europa com a Ásia. Essa junção se dá o nome de Eurásia. Ela tem, gente, 17.075.400 quilômetros quadrados. Nossa, muito grande, né? A Rússia, gente, por toda essa dimensão, é um país com a maior área do planeta. Isso mesmo, é o maior país do mundo. Ela cobre, gente, mais ou menos cerca de 1/9 de toda a área terrestre aqui do nosso planeta. E também, gente, é o 9º país mais populoso do mundo. Então, ela é o primeiro em dimensão territorial e somente o 9º com o maior número de pessoas. Atualmente, né, segundo os últimos dados que tem no livro didático de vocês, a Rússia ela conta com cerca de 142 milhões de habitantes. E por toda essa dimensão, ela vai fazer fronteira com muitos países, né? Eu trouxe aqui alguns desses países. Do noroeste para o sudeste, os países que a Rússia faz fronteira são Noruega, Finlândia, a Estônia, a Letônia, Lituânia, Polônia, Bielorrússia, Ucrânia, a própria Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, China, Mongólia e Coreia do Norte. Nossa, professora, quantos países? Mas lembre-se bem, nós estamos falando do maior país em dimensão territorial do mundo. E além disso, ela também vai fazer fronteira marítima com o Japão e os Estados Unidos. Mas como, professora? Através do Estreito de Bering, viu? Que isso fique bem claro para vocês. Não é aquela fronteira ali território com território, não. É aquela fronteira marítima com países como o Japão e os Estados Unidos. Então, a partir de toda essa caracterização, vocês já podem começar a perceber, né, dessa dimensão territorial do país que a gente está estudando na nossa aula de hoje. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o Império Russo e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que é a sigla, né, de URSS. Entre os séculos XV e até século XVIII, enquanto alguns países europeus, como o próprio Portugal, né, que foi aqui o colonizador do Brasil, Espanha, Inglaterra, França e a Holanda, que também vai ser chamado de Países Baixos aí no livro de vocês, enquanto esses países estavam realizando a expansão marítimo-comercial, fundando colônias na própria América, como foi o caso aqui do Brasil, e colocando pontos comerciais na África e na Ásia, o Império Russo se expandia territorialmente. Então, muitas vezes a gente na escola, a gente fica ali muito focado no desenvolvimento do nosso país. Só que enquanto está acontecendo o desenvolvimento, a história do nosso país, outras várias histórias estão também acontecendo. E hoje a gente vai estar conhecendo um pouco dessa história da Rússia. Já no século XIX, assim como Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Bélgica, a Rússia deu início, né? Ela iniciou a sua revolução industrial e passou o quê? A usar o seu poder econômico, né? O seu dinheiro, a sua riqueza, para exercer o neocolonialismo e o imperialismo nos moldes de outras potências. É muito importante, né, vocês perceberem que esse início da Revolução Industrial, assim como foi marcante aqui para o Brasil, para a gente, ele também foi importante em vários outros países, como é o caso da Rússia. E a gente vai entender por que isso foi tão importante. Então vamos lá. A Rússia, ela chegou até o século XX, né, o século passado, com alguns problemas sociais e políticos. No campo, né, as relações de trabalho, né, o que aconteciam? Os próprios camponeses, os trabalhadores rurais, agricultores, eles eram, gente, praticamente submetidos a uma vida bem miserável, realmente bem precário, em péssimas condições. Isso lá no campo, lá na zona rural. Já nos centros urbanos, nas cidades, as indústrias, né? Lembra que eu estava falando, né, da Revolução
industrial, elas se multiplicavam. Só que os operários, os trabalhadores que viviam nessas indústrias, né, trabalhavam nessas indústrias, viviam em condições praticamente desumanas, com baixos salários e com prolongadas jornadas de trabalhos. Então a gente já vai perceber mais uma vez a discrepância, né, a diferença entre ricos e pobres. E é bom a gente citar que nessa época, né, o governo monárquico, que é aquele tipo de governo, né, que tem um rei, um imperador, passa de pai para filho, enfim, ele foi substituído pelos socialistas moderados, que lá na Rússia eles eram chamados de mencheviques. Já ouviram esse nome? Tem aí no livro didático de vocês, que instauraram uma república parlamentar. A república parlamentar, gente, é aquela que existe a pessoa do primeiro-ministro. Entretanto, ao insistir na participação na Rússia na Primeira Guerra Mundial, que foi ali entre 1914 e 1918, os mencheviques perderam, pessoal, o apoio da população. E vocês sabem que a população realmente, quando ela quer, ela bota e ela tira alguém do poder. Por que que isso aconteceu? Já que a guerra ela estava causando prejuízos econômicos e principalmente, gente, sociais ao país. Numa guerra, a gente não tem vencedor. Sempre as pessoas vão ter percas. E essas percas, elas vão ser econômicas, como também sociais. Então, essa brecha bem aí, essa falta de apoio da população, abriu o caminho para o outro grupo, os bolcheviques, que, liderados por Lenin, tomaram poder em outubro de 1917. Então, bem dentro ainda do período da Primeira Guerra Mundial. Então, percebam, gente, toda a trama política para a formação da URSS e como que isso impactou na expansão territorial do país, que hoje, né, é o primeiro lugar em maior, né, território em todo o mundo. E aqui, para caracterizar um pouco, né, desses dois tipos de poder que se opunham um ao outro, eu trouxe aqui algumas características sobre os bolcheviques e os mencheviques. Então, os bolcheviques eram a maioria, enquanto os mencheviques eram a minoria. Os principais representantes do bolcheviques nós tínhamos Lenin e Trotsky. Né? Eu estou falando sempre as pronúncias abrasileiradas, certo? Enquanto lá nos mencheviques nós temos a presença de Martov, né? Uma pronúncia mais forte, Martov. Lá dos bolcheviques eles acreditavam na aliança entre os operários e os camponeses para derrubar quem estava no poder e para implantar o socialismo, que é uma forma diferente, né, de organização econômica. Os mencheviques também defendiam um socialismo evolucionário ou um socialismo que crescia por etapas. Os bolcheviques eles tinham poder atingido por uma revolução, enquanto os mencheviques eles viam o poder era atingido através das reformas do capitalismo. Lá os bolcheviques eles acreditavam na ditadura do proletariado, enquanto os mencheviques viam que o voto e a aliança, né, era a chave para seguir adiante com a burguesia. Então eu trouxe aí essa caracterização para vocês compreenderem realmente qual era a visão tanto dos bolcheviques como dos mencheviques. E vocês podem se aprofundar desse conteúdo no próprio livro didático de vocês, que vem trazendo toda a característica, né, todas as características de um desses grupos. Então, pessoal, entre os anos de 1918 até 1921, né, que foi logo após a Primeira Guerra Mundial, o Brasil, o país acabou se envolvendo em uma guerra civil. O que a gente tinha? Vários grupos e forças armadas estavam se opondo ao novo governo dos bolcheviques. Entretanto, esses grupos de oposição foram derrubados pelos governantes, que em 1922 finalmente se originou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a conhecida URSS, que também era conhecida como União Soviética, que herdou vastos territórios conquistados pelo Império Russo. Na Europa, né, essas anexões compreenderam parte dos territórios da Finlândia, da Alemanha, da Polônia,
Romênia, da Tchecoslováquia, que vai hoje, né, aquela área que hoje é ali da República Tcheca, da Eslováquia, além de países como Estônia, Lituânia e Letônia. Então percebam como que a URSS está diretamente ligada, associada à expansão do território lá da Rússia e culminou justamente, né, nesse título que hoje a Rússia tem de maior país do mundo. E agora a gente vai entender, compreender como que isso acaba interferindo no desenvolvimento econômico daquele país. Então vamos lá. O planejamento central da economia soviética, né, ela deu prioridade a alguns setores industriais de bens de produção, indústria de base, exploração de recursos minerais e, é claro, o aproveitamento do potencial hidrelétrico do país. Sabe por que eles optaram por isso? O subsolo, gente, russo, ele é riquíssimo em recursos minerais e energéticos. E esse fato, gente, foi super importante para dar suporte à industrialização, né? Que tinha planos bem elaborados pelo governo. O governo russo já tinha um plano bem arquitetado para justamente utilizar esses recursos. No curto espaço, gente, de 12 anos, precisamente entre os anos de 1928 até 1940, a União Soviética reconheceu, né, percebeu um grande desenvolvimento industrial. Olha só, gente, o salto que eles deram. Eles partiram do quinto país mais industrializados no início do século XX. Lá em 1940, eles já eram o terceiro país, perdendo somente para os Estados Unidos e a Alemanha, que tem toda uma história diferente da história russa. Então percebam aí como esses investimentos certos em setores certos da economia do país, eles acabam trazendo, né, essa resposta a curto prazo. A própria Rússia é um exemplo disso. No espaço de 12 anos, entre 1928 até 1940, ela deu esse boom, esse salto no seu desenvolvimento industrial. E como a gente já viu em outras aulas, quando o desenvolvimento industrial ele está acontecendo de forma coerente, toda aquela população ao redor ele também vai crescendo, porque se tem indústria, tem as pessoas que trabalham naquela indústria. As pessoas que trabalham naquela indústria, ela precisa de uma certa infraestrutura para sobreviver. Então, escola, a própria investimentos em saúde, na própria infraestrutura, também se faz necessário para que aquelas pessoas tenham uma qualidade de vida. Lembrando que nós estamos falando, gente, entre 1928 a 1940, um período pós-guerra. E isso também tem que ser levado em consideração. Então, para caracterizar todo esse desenvolvimento, tanto industrial, como econômico, como de infraestrutura do país, eu trouxe aqui algumas imagens, né, que vão ilustrar isso pra gente. Nessa imagem aqui superior, percebam, né, como a própria infraestrutura da própria Rússia, né, prédios modernos com um número grande de escritórios, as pessoas ali trabalhando diretamente para o desenvolvimento econômico do país. Em alguns slides passados eu também falei sobre as riquezas de minerais e energia que o país se encontra. Então essa imagem ela retrata justamente essa extração desses recursos que vai ser aplicado no desenvolvimento do país. E aqui nessa parte de baixo eu tenho uma foto, né, do presidente, podemos dizer assim, presidente russo, Vladimir Putin, que já tem, né, já está nesse cargo há um certo tempo e que é quem direciona todo esse trabalho. É importante, gente, também a gente saber que essas relações comerciais, que existem algumas relações comerciais entre a Rússia e outros países, que acaba que acarreta bem mais investimentos para dentro daquele país. Dando continuidade, a Rússia ela tem uma economia de mercado com devidos os seus recursos naturais. Principalmente quando a gente já vai estar falando de petróleo e de gás natural. Por isso que naquela foto, né, eu ilustrei para vocês justamente a extração, a captação desse recurso do subsolo. Gente, no ano de 2020,
O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele fez uma estimativa. Ele estimou que o país tinha a 11ª maior economia do mundo. E isso, gente, é muito dinheiro. E a 6ª maior por paridade de poder de compra, ou seja, é o tanto que o valor, é como que aquele valor ele dá poder de compra para quem tem determinado valor, para quem tem determinado montante. Desde a virada do século XX para o século XXI, o maior consumo interno e a maior estabilidade política tem impulsionado o crescimento econômico da Rússia. Para vocês terem uma ideia desse dado, pensem o seguinte, o Brasil encerrou 2008 como sendo seu 9º ano consecutivo de crescimento, com média, gente, de 7% ao ano. Isso é muito grande. Se a gente for comparar o Brasil, por exemplo, que às vezes não chega nem a 2%, lá está em 7%. O crescimento se deu pelos serviços não comercializáveis e de bens para o mercado interno. Prestem atenção, gente. Vamos tirar aqui um dado. O salário médio da Rússia foi de $640 por mês no início de 2008, acima dos $80 registrados no ano 2000. Então, aumentou, consideravelmente no período de 8 anos. Aproximadamente, gente, 13,7% dos russos vivem abaixo da linha da pobreza nacional em 2010, número significativamente bem menor dos 40% que era lá no ano de 1998. Então percebam, gente, como o país ele vem crescendo economicamente e já começa a trazer alguns dados para a gente. Por exemplo, esse aumento do próprio salário mínimo, esse aumento também de pessoas que estão fora da linha da pobreza. A gente tinha no ano de 1998 cerca de 40%. Hoje em dia, dado do ano 2000, aproximadamente nem 14%. Então, uma redução muito grande. Então, essas, gente, são uma das principais características que a gente vai encontrar no próprio império, hoje na própria Rússia, como o país que está aí crescendo, tendo a sua ascensão econômica. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar por aqui, mas eu tenho certeza que na nossa próxima aula a gente vai se aprofundar bem mais. Aproveitem esse intervalo de uma área para outra, de uma aula para outra e façam as leituras dos conteúdos e os exercícios que o professor irá indicar. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais!